dia, pessoal. Bom dia a todos. Já estava aqui conversando com alguns antes dos últimos aí estarem entrando. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aí, conforme eu vou compartilhando aqui, eu vou conduzindo a reunião, como a apresentação como um todo. Só um minutinho, por favor. Vamos lá, então, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Edson mais uma vez por estar aqui tendo essa oportunidade de mostrar um pouco da importância do Google no negócio atual. Então, o objetivo aqui é mostrar para vocês como o Google pode aumentar as suas vendas, tá bom? Eu tenho aqui uma breve apresentação pessoal. Meu nome é Daniel Lessa, sou cofundador da Design Lab. Eu sou formado em desenho industrial na parte de comunicação visual em Floripa, em 2005. E em 2006, eu tive uma oportunidade de fazer um mestrado em Visual Design e Branding na primeira escola de design da Itália, em Milão, que é uma das mais renomadas aí no mercado internacional. Fora isso, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes agências, tanto aqui no Rio como em Milão, onde eu morei por alguns anos. Eu sou casado, tenho 2 filhos. O meu mais velho é o Gabriel, com 14 anos, que mora em Floripa, de um relacionamento antigo que eu tive. E eu tenho aqui, que mora comigo, a Marina, de 7 anos, do meu casamento atual. Aqui a gente tem um overview sobre a Design Lab. A Design Lab é uma agência que já está no mercado há mais de 14 anos, ou seja, a gente sempre teve uma pegada bem forte no mercado. A gente sempre trabalhou em cima de 3 pilares. O primeiro pilar é a entrega de resultado, até porque se a gente não gerar resultado, não tem por que o cliente continuar conosco. Ou seja, a gente sabe da responsabilidade da entrega de resultado recorrente. O segundo pilar é o design estratégico, até por isso que eu falei sobre a minha formação. Hoje não adianta só você gerar tráfego qualificado para uma página. Essa página ela precisa estar preparada para converter. E o que é uma página preparada para converter? Como a concorrência hoje ela é muito acirrada, você precisa primeiro se destacar da concorrência. E a gente aplica muito aqui na agência o marketing de diferenciação. E para você poder aplicar o marketing de diferenciação, é fundamental você ter um design diferenciado e um design estratégico. Por quê? Porque as pessoas elas compram com os olhos, ou seja, o seu site ou a sua landing page, ela precisa se destacar da concorrência para que você consiga atrair o maior volume de leads possível. E fora isso, o nosso terceiro pilar é a parte de excelência no atendimento, ou seja, a gente priva muito com a experiência do usuário com a nossa empresa, ou seja, para isso a gente criou todo um setor de Customer Success, que é onde a gente trabalha de perto o sucesso de todos os nossos clientes. Em 2019, o jornal O Globo, ele fez uma matéria sobre marketing interativo. O que é o marketing interativo, traduzindo para o mercado atual? O marketing interativo ele é o Google. Por quê? O marketing interativo é aquele marketing que não é invasivo, ou seja, eu não vou te mostrar algo que você não quer. O marketing interativo ele é um marketing inteligente. Por quê? O seu anúncio e o seu posicionamento estratégico ele só vai aparecer para pessoas que têm interesse no seu segmento e pesquisam por você. Quando eu falo pesquisam por você, eu não estou falando por pesquisar pela sua empresa, mas e sim pesquisar pelo segmento ou serviço que você presta. Ou seja, ele é zero invasivo e 100% interativo. Ou seja, quando a pessoa pesquisa imobiliária na Barra da Tijuca, aí sim você apareceria, né, por conta
dessa interação com a palavra-chave. E o Globo, que é uma mídia reconhecida nacionalmente, colocou a Design Lab como referência no mercado, isso em 2019. Todo mundo sabe que na pandemia a gente teve uma aceleração muito grande com o digital, né? A gente tem algumas estatísticas que a gente teve o mercado digital acelerou em média de 5 anos em um ano. Ou seja, e foi justamente no final de 2021 que a gente ficou entre as 10 melhores agências do Brasil, que foi um reconhecimento muito grande para a gente, e a gente é a única agência carioca que participou desse top 10. E aqui eu vou começar falando sobre uma estatística bem bacana, que eu acredito que vocês provavelmente não conhecem. Vocês sabiam que mais de 80% das pessoas que pesquisam no Google por produto ou serviço, elas realizam a compra? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a cada 10 pessoas que estão pesquisando no Google, se você não aparece, 8 delas estão comprando com os seus concorrentes. Essa é uma estatística que vem do Vale do Silício, lá da Alphabet, que é a holding lá da Google, e é um dado muito expressivo, né? Ou seja, se você for perceber, a gente, quando vai para o Google, é quando a gente precisa de alguma coisa. A gente costuma falar que dentro do marketing existem duas bifurcações, né? A necessidade e a oportunidade. Ou seja, sempre quando eu necessito alguma coisa, a gente vai para o Google. Ou seja, eu preciso de uma imobiliária na Barra da Tijuca, eu vou pesquisar no Google. Eu preciso de uma empresa que presta serviço de marketing digital, eu vou para o Google. Eu preciso comprar uma televisão, eu vou pesquisar no Google. Eu preciso pesquisar sobre um hotel em Maragogi, eu vou no Google. Eu preciso comprar uma passagem para Paris, eu vou para o Google. Ou seja, tudo que é necessidade, nós temos o costume e o hábito de ir no Google. E o Google, ele representa 98% de todas as buscas feitas no mundo. Ou seja, é um monopólio que ele já detém esse monopólio há mais de 15 anos ou mais, se eu não me engano. Então, é por isso que a sua empresa ela precisa estar no topo do Google para aumentar as suas vendas. São inúmeras oportunidades todos os dias. Ou seja, todo dia tem pessoas pesquisando no Google. Na verdade, todo dia tem bilhões de pessoas pesquisando no Google por centenas de assuntos, serviços, produtos e por aí vai. Ou seja, primeiro a gente precisa entender se o seu produto ou serviço ele é procurado no Google e qual é o volume de busca que existe mensalmente para que você faça sentido você investir nesse tipo de estratégia. E a partir dessa análise de dados, que são dados reais, extraídos do próprio Google dos últimos 12 meses, aí a gente começa a fazer uma seleção de termos onde o cliente vai escolher quais são os principais termos que fazem sentido ele aparecer no Google, tá bom? Aqui eu trouxe alguns dados do mercado de vocês, que são os dados do mercado imobiliário do Google. Como a BIB Rio é focada na Barra da Tijuca, eu trouxe aqui alguns dados só para mostrar a grandeza do mercado de vocês no Google. Ou seja, aqui a gente tem uma média de, 15 termos de busca, e a gente vê aqui que, nesse relatório, foram apresentadas mais de 1.266 ideias de palavras-chave disponíveis. Então, por exemplo, apartamento, alugar Barra da Tijuca. A gente sabe que existe um volume de pesquisa de 2.400 buscas
por mês. Isso é uma média dos últimos 12 meses. Casa à venda, 1.600. Apartamento para alugar Barra da Tijuca, 1.600. Apartamento para alugar na Barra da Tijuca. Quando o termo ele muda, apesar dele ser muito parecido um com o outro, ele conta como um novo termo. Então, você vê aqui que o apartamento para alugar na Barra da Tijuca, ele tem 1.000 pesquisas mensais. E aqui a gente tem a média da concorrência, se a concorrência é média, ou se a concorrência é baixa, ou se a concorrência é alta. E aqui, nessas últimas duas colunas, a gente tem o leilão mínimo para você participar de valor e o leilão máximo, que é o quanto as pessoas estão pagando para ter uma prioridade para tentar ganhar esses leilões. É importante frisar que o Google Ads ele não é um leilão onde quem paga mais ganha, e sim, ele é um leilão 100% inteligente através da inteligência artificial. Por quê? Qual é o maior desafio do Google nos últimos 10 anos, principalmente com a crescente da fake news? É entregar conteúdos relevantes que sejam originais e que sejam verídicos. Ou seja, o Google ele não está querendo apresentar quem paga mais caro, e sim quem leva a melhor informação e a melhor experiência para o seu cliente. E como é que isso é qualificado? Através da estratégia da campanha, através das palavras-chave que vão ser colocadas na campanha e através da sua página de destino. Ou seja, tem muito site que não está preparado para performar no Google, e com isso, quando eles começam a fazer uma estratégia, eles perdem bastante pontuação para ter uma alta qualificação para pontuar e ganhar no Google. Ou seja, a gente tem alguns casos aqui na agência, por exemplo, existem cliques no Google que ele ultrapassam de R$100. Por quê? Porque são termos que, desculpe o termo, quando o pessoal pesquisa, é porque eles estão realmente na N. Vou dar um exemplo, é desentupidora. Desentupidora é um termo que ultrapassa R$100, R$150, é um dos termos mais caros do Google. Fora isso, dentro do posicionamento estratégico no Google, existem duas vertentes, o Google Ads e o SEO. O Google Ads é quando você paga para participar de um leilão. O SEO é o Search Engine Optimization, é quando você aparece no Google organicamente. Ou seja, um trabalho bem feito a longo prazo no SEO, ele gera uma economia gigantesca. Então, eu vou contar aqui um case para vocês. Provavelmente todos vocês aqui devem conhecer. A gente atende há mais de 7 anos a loja Gilson Pneus e eles investem aí uma média de 90 mil por mês em Google Ads e a gente gera uma economia para eles de mais de 55% em SEO. O que eu estou querendo dizer com isso? Que 55% dos leads que são gerados todos os dias para Gilson Pneus, que é uma média de 300 a 350 leads, eles têm toda uma central de atendimento com mais de 12 telemarketing para assumir toda essa demanda, e 55% desses leads vêm de forma orgânica. Por quê? A campanha da Gilson Pneus, apesar de eles investirem muito, começa às 9 horas da manhã e quando chega às 3 da tarde o crédito acaba. Só que eles têm 10 lojas aqui no Rio e as lojas funcionam de 8 às 6. Fora isso, o volume de pesquisa para pneu no Google é tão grande que as pessoas praticamente pesquisam por pneu 24 horas. Então, quando as campanhas de Google Ads deles não estão funcionando, o que conta é o posicionamento orgânico, ou seja, eles geram
mais de 55% desses leads de forma orgânica, e com isso eles têm uma economia de investimento de mídia de aproximadamente R$ 4.500 por dia. Se você for multiplicar isso por 31 dias, a gente está falando aí uma média de 150 mil de economia por mês. E se você colocar isso num ano, a gente está falando aí de uma economia média de 1.800.000 por ano. Eu acredito que toda grande empresa gostaria de ter essa economia em mídia no seu orçamento. Então, pessoal, como é que a gente faz a diferença? A gente, como veio do background do design, a gente adaptou a gente acabou criando uma fórmula, né? Uma metodologia, como eu venho falando bastante com vocês, que é o design estratégico mais o marketing digital, que no nosso caso aqui é o posicionamento estratégico no Google, gera resultados expressivos. E aqui eu abro a oportunidade para vocês tirar todas as dúvidas, fazerem suas perguntas, para que a gente consiga esclarecer ou explicar um pouco de forma diferente, do ponto de vista de vocês, sobre como funciona o Google no mercado de vocês. Oi, Daniel, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Trabalho lá na Andreato, junto com o Giovanni, e no congresso que teve agora da Bíblia... Tá dando para escutar? Estou te ouvindo bem. Então, no congresso da Bíblia agora, que teve há uns 15, 20 dias atrás, o pessoal do marketing falou muito no TikTok. E eles falaram que o TikTok hoje está mais... Qualquer pesquisa, o TikTok está com mais pesquisa que o Google. O que você me diz do TikTok? Então, eu não discordo, mas discordo. Por quê? Se a gente for colocar sobre dança, sobre música, o TikTok está na frente do Google. Agora, se você falar sobre aluguel de apartamento, qualquer tipo de prestação de serviço, o TikTok ainda está anos-luz atrás do Google. O TikTok é uma mídia que a faixa etária é de, no máximo, 25 anos. É a geração Z, mas o início, não chega acima de 25, não. Eu acho que não chega acima de 25 também, não, entendeu? Mas o que acontece? A briga do TikTok com o Google é muito relacionado como é que se diz? Necessidades para o jovem. Então, por exemplo, um moleque de 18 anos, ele está procurando por uma determinada coisa, existe a possibilidade, sim, dele pesquisar no Google. Porém, quando a gente fala de prestação de serviço, ou seja, de um posicionamento corporativo, o Google ele ainda leva uma alta vantagem, entendeu? Principalmente para um público acima de 25 anos. E no nosso mercado de imóveis é Google ainda, né? O TikTok não... Isso, exatamente. Você vê pelo mercado em relação a esses números aqui, Paulo. Ou seja, são 2.400 pessoas pesquisando apenas um determinado palavra-chave por mês. É muita gente. E só na Barra da Tijuca. Entendeu? Tá entendido. Nosso mercado é Google mesmo, não tem jeito. Exato. Por enquanto. Não só o mercado de vocês, mas muitos mercados, entendeu? Então, por exemplo, um restaurante que virou trend da molecada. Então, é importante esse restaurante ter um posicionamento no TikTok, porque a molecada vai pesquisar por isso, entendeu? Porém, a maioria é aquilo que eu falo, é necessidade e oportunidade. O TikTok ele é uma mídia que ele se espelhou nos algoritmos do Instagram. Ou seja, o Instagram ele é uma mídia de oportunidade. Ou seja, todo mundo aqui provavelmente utiliza o Instagram, correto? Você utiliza o Instagram, Paulo? Usamos. Agora, o Instagram criou o Reels para fazer frente ao TikTok, né? Exatamente. Exatamente.
Só que quando você utiliza o Instagram, você percebe a quantidade de anúncios que passam na sua timeline? Percebo, sim, com certeza. Só que esses anúncios, eles estão indo atrás de você. Ou seja, vou dar um exemplo. Apareceu um anúncio que seja da American Airlines oferecendo uma promoção para você ir para Miami. Só que você não vai para Miami esse ano. Ou seja, ele apareceu para o público certo, mas não na hora certa. Ele corre atrás do consumidor, e o Google, você que corre atrás do produto. Exatamente. O que a gente chama no Google, que é muito interessante, é de lead passivo. O que é um lead passivo? É o lead que bate na sua porta. Ou seja, aqui na Design Lab, a gente não prospecta há mais de 7 anos. Ou seja, 90% dos nossos clientes chegam até a gente através do Google. E a Luciana é um exemplo disso. Eu conheci a Luciana através de uma pesquisa que ela fez há 6 anos atrás, ou 5 anos atrás, que ela achou a nossa empresa no Google, e a partir daí a gente iniciou um relacionamento. De comparação e experiência aí, na Renascença a gente investe 75% da mídia, da verba de impulsionamento, 75% no Google e 25% nas redes sociais. A gente não abandona as redes sociais, mas a gente sabe que é um lead frio, difícil de localizar, de dar um match, né? O cara é um curioso que está scrollando lá. Sim. Ele pode até fazer alguma pergunta, ele bom para branding, mas a minoria vai para 25% apenas para o Meta, né? Para a rede social. Uhum. Outro comentário é que você precisa também ver sua persona, né? Hoje o grande problema são os imóveis, falta de imóvel, né? Principalmente para locação. E o nosso cliente verdadeiro é o proprietário do imóvel, né? Quem contrata a imobiliária para vender ou quem contrata a imobiliária para alugar é o proprietário. Ele é o nosso cliente, né? Primeiro cliente. Não estou dizendo que os outros não são. Tem que analisar a persona dele. A minha persona, por exemplo, desses 25% que eu invisto em rede social, 75% no Facebook. Mas o Facebook está atrasado para a galera de 25 anos. A minha mãe de 70, que é meu cliente, ela está no Facebook. Ela não está no Instagram, muito menos no TikTok. Então, tem que saber tudo é análise de dados, Edson. Inclusive, você falou aí de uma repartição de 75 e 25. Dependendo de quanto representa 25%, que eu vou dar um exemplo, 25% de 1.000 é R$250. R$250 por um mês no Meta é melhor nem colocar. Por quê? Porque você não vai ter força para atingir o público que você quer. Ao menos que você invista R$250 em 5 dias. E 5 dias é uma campanha muito curta, entendeu? O digital, você tem que ir atrás dos seus dados, levantar dados e analisar dados, e em cima desses dados, tomar atitudes. Ou seja, você só pode e deve alavancar uma campanha, ou seja, fazer o growth, que está na moda, né? Growth marketing e etc. e tal, em cima de dados reais, porque senão você acaba virando um cego em tiroteio. Mas você falou que duas perguntas. Tá, aí pergunta, aí até alinhado um pouco com o que você falou sobre valor de investimento. Qual dos seus clientes aí do imobiliário, ou não, assim, pequeno, médio, grande, qual é o valor de investimento de cada segmento? O pequeno investe 1.000, o médio investe 3, o grande investe 10 mil. Então, se você tivesse esse parâmetro para o imobiliário, é mais interessante. Mas se não der... Então, o pequeno, ele investe 1.000. O médio investe de 3 a 5 mil. O grande investe acima de 10 mil.
Só que o que acontece? O grande que investe... Impulsionamento, né? De impulsionamento só. Só de Google. Só Google. Impulsionamento do Google. O grande que investe no Google 10 mil, ele tem muito mais termo de pesquisa do que o pequeno que investe 1.000. O Google, ele te passa um algoritmo que ele se chama market share. O que é o market share? É o quanto você domina o mercado. A gente passa para os nossos clientes que a gente precisa ter um market share acima de 80%, 70%. O que significa isso? A cada 100 pesquisas no Google, se você tem um market share de 70%, a cada 100 pesquisas no Google, sua empresa vai aparecer 70. Então, vou dar um exemplo. Uma administradora de imóvel não, de uma administradora de condomínio que começou uma campanha com a gente há um tempo atrás. O market share dela estava em 20%. E ela estava reclamando que eles não estavam aparecendo e o investimento não estava surtindo muito efeito. A gente falou, cara, você investe pouco. A única forma de você aumentar o seu market share é diminuindo o seu raio de atuação ou diminuindo o seu volume de palavra-chave ou aumentar o seu investimento. Você vai precisar sair de um valor baixo para quintuplicar ele, ou seja, investir 5 vezes mais. Ah, eu não tenho como investir mais, então vamos reduzir. Foi quando a gente conseguiu não só reduzir o volume de palavra-chave e, com isso, sem acrescentar R$1 na campanha dele, a gente saiu do market share de 20% a 30% para um market share de 70% a 75%. Então, existem várias estratégias que uma boa campanha do Google ela é montada em cima do seu orçamento. É que nem churrasco. Pô, uma picanha dá para 2 casais comerem bem. Será que uma picanha vai dar para 10 casais comerem bem? Não vai. E aí, o que você faz? Pô, mas eu só tenho esse dinheiro para dar comida para esses 10 casais. Troca a picanha por carne moída. Ou troca a picanha por linguiça. Enfim, você não tem como fazer mais, cara, entendeu? Então, uma boa campanha de Google, ela é sempre montada em cima do investimento do cliente. Não adianta eu chegar numa loja da Ferrari querendo pagar um preço de uma BMW. Eu não vou conseguir. Eu tenho que levar o cliente aonde o orçamento dele chega. Entendeu? Por isso que a gente desenvolveu a metodologia do sniper americano, que ficou bastante conhecida no mercado. Porque a gente dá o tiro certeiro, a gente faz o dinheiro do cliente render o máximo possível e a gente monta a campanha a 4 mãos do cliente em cima do fôlego que ele tem. Daniel, obrigado, cara. E você teria algumas dicas de SEO aí, explicar um pouco melhor o que é SEO? Search Engine Optimization. Eita! Search Engine Optimization. Então, o que é exatamente e, rapidamente, algumas dicas de o que é SEO, que não sei se todo mundo tem conhecimento. Sim, então vamos lá. Quando a gente entrou nesse mercado do Google, na época não existia esse termo marketing digital. E na época era Google AdWords. E o SEO era muito pouco, como é que se diz? Divulgado, que o pessoal chamava como otimização de site. E foi até um amigo do Giovanni, em comum, daqui da Barra, que ele fez um site com a gente, fez toda a identidade visual, e 6 meses depois ele veio falar com o meu antigo sócio, você conhece o Gus? Porra, Gus, gastei maior grana com vocês para fazer um site, fazer a marca, e ninguém entra em contato comigo pelo site.
Eu falei, pô, mas você precisa aparecer no Google. Tá, mas como é que eu faço para aparecer no Google? Você tem que utilizar o teu site, fazer o SEO. Aí ele, o mais importante vocês não fazem? Aí surgiu a lâmpada. E foi aí, há 11 anos atrás, que a gente entrou nesse mercado de posicionamento, de otimização de site. Porque a gente fazia site e não fazia otimização. Então, a gente começou a fazer otimização. O que é a otimização do site? Primeiro, o seu site ele precisa estar dentro das normas que o Google exige. Existe uma estatística muito ruim aqui no Brasil que apenas 30% de todos os sites em rede nacional estão dentro das normas que o Google exige. Então, eu até falava para o cliente, cara, já tem um site, quero fazer SEO. E eu chego para o cliente e falei, cara, não posso falar, teu site é uma droga. Aí eu chegava para o cliente e falava, pô, teu site é uma Ferrari. Aí o cara ficava todo feliz. Mas a gente vai entrar no mercado de rally. E aí, como é que eu vou competir um rally nos sertões com uma Ferrari? Quantos metros você acha que eu vou andar na tem 100? Então, o que a gente precisa? Precisa criar um carro para rally. O que você faz com a sua Ferrari? Guarda na garagem e vamos construir um carro novo. O SEO, ele é um trabalho tão complexo que ele é um trabalho que ele é eterno. Ou seja, vou pegar um exemplo do Campeonato Brasileiro. Você lembra que um recente, São Paulo, Botafogo, ano passado ele chegou a abrir 15 pontos de vantagem. Ele começou a jogar mal, veio o Palmeiras e passou ele na última rodada. Ou seja, o SEO é um trabalho que ele exige uma manutenção semanal. Por quê? Porque são centenas e milhares de empresas querendo se posicionar na primeira página do Google organicamente. E isso é diário. Se você não mantém a sua empresa ali, vai vir alguma empresa e vai tomar o seu posicionamento. Então, é um trabalho muito específico, onde você precisa gerar muito conteúdo para alimentar de forma correta os algoritmos do Google, para que o Google leia e entenda que o seu site é uma autoridade de relevância naquele assunto. Respondi a sua pergunta, Edson? Sim, sim. Não dá para explicar tudo aqui em alguns minutos, né? Mas é isso mesmo. Deu para dar uma boa entendida do que... Eu coloquei um exemplo ali da Gilson Pneus, que o SEO em longa escala, ele gera uma economia de mídia muito grande para a sua empresa. Então, eu vou dar um exemplo. Um clique nosso no Google Ads, ele não sai por menos de R$10. Só que eu estou no top 3 de agência de marketing Rio de Janeiro no Google e as pessoas clicam no SEO, no orgânico, e eu não pago nenhum real. Olha o quanto eu gero de economia. Entendeu? Se eu tenho uma média de 2.000 visualizações no site por mês e o meu clique custa no Google Ads uma média de R$10.000, eu tenho uma economia aí de pelo menos R$20.000 por mês em mídia. Tá entendendo? Então, hoje, o SEO ele é super importante. Até quando a gente trabalha o posicionamento estratégico no Google, a gente tem 3 plataformas. O Google Ads, que é onde a gente gera retorno imediato para o cliente, e logo no primeiro dia de campanha o cliente se vê no topo da primeira página, nos anúncios. O SEO, que é um trabalho de médio a longo prazo, mas que gera uma economia muito grande para o cliente. E o terceiro serviço é a parte de geração de conteúdo qualificado voltado para SEO. Ou seja, a gente tem uma equipe de redatores criativos que são treinados e certificados pelo Google, que a gente alimenta o blog dos nossos clientes
justamente para poder acelerar o nosso posicionamento orgânico junto com os algoritmos do Google. A gente costuma falar que é muito mais difícil você satisfazer um robozinho do Google do que um ser humano. Então, é um termo bem repetitivo, muito técnico, que não é para o cliente final ler, mas se o cliente final quiser ler, ele vai ler e vai ter ali um texto raso sobre aquele determinado assunto. Pode falar, Jairo? Está mudo, Jairo? Está mudo? Dá o Ctrl D, Jairo. Vai na mímica, Jairo. Eu não consigo ler. Eu ouvi ele rindo aí, eu escutei ele rindo, engraçado. Ou não? No Mac, é o comando D para a gente desbloquear o... Ele está no celular. Como é que faz no celular? Tenta entrar e sair de novo, Jairo. Tenta entrar e sair de novo, vai ver se funciona. Ou qualquer coisa, o Jair pode digitar também, ou manda para a Nath depois a pergunta, pode digitar. Isso, Jairo, manda a pergunta para a Nath via WhatsApp. Então, pessoal, acho que alguém mais depois do Jairo tem mais alguma pergunta? Não? Vamos liberar o Daniel aí. Não. Deixa que eu pego a pergunta dele depois e mando aí para vocês. Tá. A Elma, ela, por acaso, agora que eu vi o sobrenome Giovanelli, você trabalhou recentemente com o Adriano Biri? Trabalhei. Só que, amigo dele? Ele é uma geração abaixo da minha. Ele foi morar em Itaipava. E aí eu comecei a trabalhar na Júdice Araújo lá. Por isso que legal. Ele foi morar em Itaipava com a Maristela, aí eu indiquei, falei com a Patrícia, ele foi, tá feliz da vida. Que legal. Ele queria morar lá trabalhando aqui. Eu falei, não faz o menor sentido, imagina. Você tem que estar lá, ele tá feliz da vida. Que legal, que legal. Eu conheço ele desde 8 anos de idade. Eu vou falar com ele. Ele saiu da imobiliária tem 10 dias. Foi morar lá. Tá com a Maristela ainda? Tá com a Maristela. Tá casado. Mas é amiga também. Eu sou amigo do irmão dele do meio, o Marquinhos. Gente boníssima, foi uma perda, mas não tinha sentido eu segurar ele aqui. Ele queria. Eu falei, Marquinhos é ortopedista, é médico. E tinha muito pro Maracanã junto. Querido ele. Alguém mais, gente? Quer falar alguma coisa aí para o Daniel? Então, Jairo, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, inclusive o Giovanni e o Edson e a própria Elma colocaram aqui sua experiência, né? O Google, ele é oportunidade, né? Ou seja, a pessoa precisa de alguma coisa, ela vai no Google pesquisar por uma determinada necessidade. Já o Instagram, ele é mais uma oportunidade, ou seja, você vai divulgar a sua empresa para diversas pessoas que estão dentro do seu persona, né? Porque o Instagram, primeiro você tem que montar um persona, mas não necessariamente aquela pessoa que você está impactando, que é a sua persona, ela esteja no seu momento de compra. Então, o que acontece com esse tipo de mídia? O Google vem um lead mais qualificado, no momento de compra imediato, e o Instagram ele vem mais uma pessoa topo de funil, que é aquela pessoa curiosa, que está sondando o mercado,
que às vezes nem quer comprar alguma coisa, mas está ali perguntando de curioso, entendeu? Respondi essa pergunta? Mas as duas ferramentas são importantíssimas, elas são complementares. O que eu falo para todos os nossos clientes hoje é o seguinte: o Instagram virou a nova televisão mundial. Ou seja, eu almocei e tenho um tempinho livre, eu vou no Instagram. Eu estou em casa, meu filho ou minha filha começou a ver o YouTube Kids, eu estou com um tempinho livre, eu vou para o Instagram. Então, sempre quando você tem um tempinho, você vai no Instagram. Hoje em dia não tem ninguém que vai ao banheiro sem um Instagram, entendeu? Todo mundo vai para o banheiro com o Instagram. Então, o que acontece? 99% das vezes que você entra no Instagram, você entra a lazer. O que é o lazer? Você está ali para passar o tempo. Você quer ver o que seus amigos estão fazendo, você quer ver o que as pessoas que seguem estão fazendo e etc. e tal. Já o Google não, você entra por uma necessidade. O que vende muito no Instagram, mas muito, muito, muito mesmo, disso por ser mulher e a própria Natália também, é compra impulsiva. É aquele produto que é baratinho, que te chama a atenção, que você não precisa, mas você quer comprar. Entendeu? E isso vende muito. Muito curso digital. O pessoal compra muito também, é R$200, parcela em 10 de 20, entendeu? Então, esses tipos de compra têm um volume gigantesco no Instagram. Você quer vender uma camisa barata, é um lançamento, vai para o Instagram. Por quê? Porque a pessoa não precisa, mas ela vai ser induzida à compra, entendeu? Vende mesmo. Essas compras assim, mais baratinhas, parece que é capinha de celular toda hora, o cara vai e compra, aí aparece de novo. Impressionante, né? Não, Giovanni, essas coisas de valor agregado baixo, né? O giganga no Instagram é rei, porque vende muito, entendeu? E até coisas que vão poder te induzir uma compra. Vou dar um exemplo. Pô, a Elma foi impactada por uma pousada linda, maravilhosa em Angra, ou em Búzios, ou em Fernando de Noronha, entendeu? É algo que ela jamais imaginaria que ela poderia conhecer aquela pousada ou aquele hotel. Ela foi impactada pelo um anúncio no Instagram que está tendo uma promoção em um determinado tempo que fez ela realizar uma compra, entendeu? Não é algo que ela está buscando naquele momento. Mas a minha experiência com o Instagram, eu sou bem ativa lá dentro, tá? Eu produzo conteúdo informativo de imóveis. A minha experiência é que eu gero proprietários, tá? Eu recebo muito direct de captação de imóvel, é muito comum. Eu já vendi imóveis pelo Instagram, casas, eu já vendi casa, o proprietário mandou direct, que cadastrou e a gente vendeu. Então, eu tive... Então, o que o Daniel falou, é muito institucional. Você está fazendo a divulgação da sua empresa e não necessariamente vendendo imóvel. Mas gera cadastro de imóveis lá pela rede social. Eu tenho muito isso. Você falou uma coisa bem interessante, Elma, que é o seguinte: o profissional liberal, quando ele está no Instagram, é muito melhor ele gerar autoridade para se tornar conhecido e se tornar referência. Para quê? Para quando uma pessoa precisar lembrar de você, entendeu? Mas, para isso, você precisa movimentar o seu Instagram de forma contínua e de forma assertiva, porque o pessoal ele não quer saber só a parte profissional da Elma, eles querem saber o dia a dia da Elma, como é que é a Elma como mãe, como é que é a Elma como mulher, o que a Elma gosta de fazer, o que ela não gosta. Esse trabalho eu tenho tido sucesso. Eu estou há mais ou menos 5 anos tentando gerar autoridade por lá e eu tenho tido retorno. Então, eu recomendo, é importante. Com certeza. Mas comprador, cliente, para comprar, realmente, é o que o Giovanni falou. Eu, em 3 anos de campanha lá, patrocinando o Meta, eu fiz uma venda, um absurdo, mas eu ponho um pouquinho porque para não parar. Eu até parei. Tem 4 meses que eu parei de fazer. Sim. Às vezes... Você fez venda de proprietário que você pegou, ou você fez venda para o cliente final? Eu fiz umas 4 vendas em 1 ano, 2 anos. Em 2 anos, 4 vendas vindas de proprietário que captou, que entrou para eu vender. E eu fiz uma venda só em 4 anos que eu faço patrocinado de... Você acha pouco isso?
Eu acho ótimo. É bom, é. Não, é Mas, pouco. É pouco. é pouco, A gente. estatística é pouco, Giovanni. Na verdade, o Você dá volta. proprietário, ele te achou pelo Instagram para te dar a exclusividade do imóvel, mas esse imóvel você não vendeu ele pelo Instagram, correto? Não vendi pelo Instagram, vendi pelo portal. Você teve apenas a captação do imóvel pelo Instagram. E é orgânico. Nem todos que eu cadastrei foram por campanha, por patrocinado, que chama, né? É orgânico mesmo, porque você vai gerando conteúdo, naturalmente vai aparecendo. Né? Eu faço um Reels por dia lá. Eu vou te dar uma dica, Elma, até pela nossa proximidade com o Biri, né? Eu chamo a Adriana de Biri. Eu também chamava. Ele era meu amigo pessoal. Depois ele foi trabalhar, virou Adriano. Sempre quando você for fazer um anúncio, pega o seu público, a sua base. Trabalha anúncio para a sua base. Por quê? Porque o orgânico ele não atinge toda a tua base. Você consegue fazer um anúncio para atingir toda a sua base. Ou públicos semelhantes. Então, isso vai ajudar bastante a performance da sua campanha. Valeu. Ei, Daniel, agora tá me ouvindo aí, né? Opa, Jair, agora sim. Então, você vê como é que é relevante, por mais que a gente tenha falado sobre esse assunto lá, né, uma falou no começo do andamento, como é que é relevante a questão do Instagram versus Google. Eu, por acaso, eu recebo várias pessoas me pedindo informação sobre imóvel, sobre financiamento bancário, como comprar. Então, assim, te gera uma relevância profissional, né? E lá na ponta, depois, você pode até gerar negócios, né? Eu acho de suma importância. Então, autoridade. Você ter essa visibilidade e depois ter lá o conteúdo para poder oferecer e vender. Entendeu? Exatamente, é aquilo que eu falei. O Instagram é a nossa nova televisão portátil. Então, é importante que a sua audiência veja você. Porém, quando ele estiver no momento de compra, ele não vai te pesquisar pelo Instagram, ele vai pesquisar pelo Google. Entendeu? E se você não aparece no Google, você acaba perdendo uma oportunidade. E quando você aparece nas duas mídias, quando o cara te acha no Google, ele fala, opa, eu já vi esse cara no Instagram, esse cara é bom, esse cara está sempre em todas as mídias. O que eu estou querendo dizer é que são mídias complementares, entendeu? Uhum. Perfeito. Só que um é fundo de funil, o outro é topo de funil. E nesse... Boa. Aqui está ótimo. Obrigada. Daniel, eu preciso sair, cara, que eu vou precisar da cidade agora. Obrigado aí pela participação, tá? Eu tenho uma outra reunião agora às 11 horas também. Eu tenho mais 5 minutinhos aí com vocês, pessoal. Eu acho que é isso mesmo. Agradecer mais uma vez aí o teu tempo, Daniel. E aí depois a gente vai passar a apresentação aí para os associados. A parte das dúvidas foram bastante útil para nós, né? E creio que todo mundo saiu aqui satisfeito, tá bom? Sim. Só para finalizar aqui a palestra, o Google ele conquistou um monopólio, um reinado, né, de anos fazendo diferente. Quando os buscadores, né, os portais, American Online, o UOL e etc. e tal, era aquele site poluído com 300 mil informações, bolsa de valor, cotação de dólar, isso e aquilo, e milhões de informações meteorológicas. E o Google veio com um sitezinho com apenas uma barrinha de pesquisa. E com a entrada da inteligência artificial, com a entrada do Instagram, TikTok, etc. e tal, você pode ter certeza que a melhor inteligência artificial será do Google. Por quê? Porque o Google ele coleta dados de uma forma impressionante, que ninguém tem por conta desse monopólio de mais de 98% das buscas no mundo há mais de 15, 20 anos. Então, você pode ter certeza que, pelo menos nos próximos 5, 10 anos, eu acredito que eles não vão perder essa posição. Beleza. Beleza? Muito obrigado aí. Eu que agradeço, pessoal.
Agradeço aí, Edson, agradeço a Natália, agradeço todo mundo aí por estar aqui nos ouvindo, me coloco à disposição de vocês.